Já vai começar aqui, ó, fazendo a releitura do que é o panfleto. Eu vou passar aqui rapidamente sobre isso aqui, porque eu já fiz essa explicação, né? E o que interessa aqui é é o debate sobre as questões que envolvem esse gênero textual e também tem outros gêneros textuais aqui dentro desse PET complementar, tá bom? Então, olha, panfleto é um impresso que tem como principal finalidade divulgar uma empresa, um evento, uma marca. Os panfletos podem conter uma variedade imensa de informações, desde instruções sobre utensílios de cozinha, até informações médicas, promoções ou tratados religiosos. Eles são elementos publicitários muito importantes em uma campanha de marketing, pois são baratos de produzir e podem ser facilmente distribuídos a um público muito vasto. Além disso, um panfleto pode assumir uma variedade imensa de formas e tamanhos. Aqui nós temos uma informação, né, sobre o que é o panfleto, e aqui nós temos um trecho informando a estrutura do panfleto. A estrutura, ou seja, quais são as partes que compõem um panfleto. Assim como nós temos a estrutura da notícia, nós também temos a estrutura do panfleto. Então, nós temos lá o título, nós temos o texto, né? Temos a assinatura, temos a imagem, certo? Tudo isso aqui eu já expliquei na aula passada, e vocês podem rever isso no material de vocês, e também rever depois a aula que vai ficar gravada. E aí nós temos também a linguagem do panfleto. Como é que é a linguagem do panfleto? É uma linguagem que tem uma linguagem que busca aproximar do leitor, não é aquela linguagem difícil, de difícil entendimento, é uma linguagem fácil, uma linguagem bem acessível para que todo mundo entenda, né? Porque se for escrever muito difícil, palavras complicadas, o leitor não vai parar para ler o panfleto, porque o panfleto é para você ler rapidinho. Alguém passa na rua, te entrega um panfleto ali sobre uma campanha, sobre uma loja que abriu na cidade, sobre uma promoção que está acontecendo numa lanchonete, sobre a inauguração de um evento e assim por diante. Então, tem que ser uma leitura muito rápida e fácil, e também com imagens, né, ilustrativas para chamar a atenção do leitor. Aqui, as características do panfleto, né? O panfleto é um folheto ou uma brochura solta, sem uma cobertura dura ou encadernação. Normalmente trata-se de uma única folha de papel impressa de ambos os lados e dobrada pela metade em terços ou quartos. Também pode consistir em algumas páginas dobradas pela metade, grampeadas nas dobras para fazer um livro simples. Os panfletos são muito usados porque a sua comercialização é barata e podem ser distribuídos facilmente. Aquilo que eu já tinha acabado de falar, né? Então, vamos aqui para a nossa atividade, né? Que começa aqui com um panfleto. Olha, vocês têm aí um panfleto para fazer a análise. Então, nesse panfleto, nós temos aqui a seguinte mensagem: carinho e atenção ao seu cão e gato. Você é responsável pela saúde do seu cão e gato. Vacine seu animal anualmente. Lembre-se, né? Aqui tem várias informações, ó. Cães e gatos devem ser vacinados a partir dos 3 meses de idade, inclusive as fêmeas que estiverem amamentando, prenhas ou no cio. O animal vacinado pela primeira vez deve ser revacinado após 30 dias. O proprietário deve solicitar informações sobre onde revacinar no posto volante. A rotina dos banhos e alimentação deve ser normal para a data da vacinação. Os animais devem ser transportados com segurança, evitando acidentes. Cães bravos devem usar mordaça. Os gatos devem ser transportados em caixas de transportes adequadas ou similares. As seringas e agulhas são descartáveis e a vacinação é gratuita. Então, aqui nós temos essas mensagens, né, as informações sobre vacinação, como é que elas acontecem, os cuidados que devemos ter, quem cria cães e gatos aí deve ter com esses animais a respeito de cuidado, de vacinação, né, de banho e com toda a saúde dele. E aí nós temos aqui quem é que produziu esse cartaz. Então nós temos aqui as informações sobre a prefeitura da cidade de São Paulo e nós temos aqui também um outro órgão que é a Covisa, tá? Então vamos aqui às nossas questões, né? A questão 1.
O panfleto acima faz parte de uma campanha comunitária. Qual é o objetivo dessa campanha? E aí nós vamos para a nossa primeira questão. Quem é que quer responder aí? Olha, a letra A é a adoção de cachorros de rua. Esse panfleto aqui está fazendo uma campanha para adotar cães de rua. Esse panfleto está fazendo uma campanha para vacinar cães e gatos. Esse panfleto está falando de rotina dos animais, né? Devem ser as mesmas. Ou a vacinação de cães e gatos não deve acontecer? Letra B. A letra B. Letra B. A vacinação de cães e gatos. E eu acho que todo mundo marcou a letra B, né? Alguém marcou Letra diferente, B. quer falar? Eu marquei a letra B. Então, gente, é bem claro, né, o nosso panfleto aqui sobre isso. A vacinação de cães e gatos é a resposta da nossa primeira questão, tá? A letra B. A questão 2. A estrutura dos panfletos é variável, mas geralmente esse gênero é formado por um texto verbal, uma imagem, um título chamativo e às vezes um subtítulo. Qual é o nosso título ali desse panfleto? O carinho e atenção ao seu cão e gato. Carinho e atenção Colocar ao a seu mesma cão coisa, e carinho e atenção ao seu cão e gato. Isso, Carinho e atenção ao seu cão e gato. Carinho e atenção ao seu cão e gato. exatamente. Então, o título é aquele que está lá em destaque, tá? Chamando a atenção do leitor, né? Tá bem grande lá. Então, vai ser isso aí mesmo, ó. Carinho e atenção ao seu cão e gato. Parabéns para quem colocou essa resposta. A questão 3. Em geral, os panfletos de campanha comunitária costumam apresentar logo abaixo do texto um logotipo. É aquilo que nós comentamos na aula passada, quem assistiu, né? Que é uma imagem que simboliza aquela marca, ou outro modo de identificação da entidade ou órgão responsável pela mensagem que está sendo divulgada. Nesse caso, a gente não vai ver o logotipo aqui. A gente vai trabalhar com quem é o emissor do texto da campanha comunitária acima e a quem se destina. Quem é o emissor? O emissor significa o quê? É quem ajuda a fazer e divulgar o panfleto ou quem fez. Exatamente. Convisa e Governo de São Paulo. Muito bem. Então, João, quem é o emissor? O emissor é a Prefeitura de São Paulo. Eu escrevi isso. Exatamente. O emissor, como vocês já disseram, é a pessoa que produz, né, ou que ajuda a produzir, que faz parte ali da produção de uma mensagem, né? Se vocês escrevem um texto, se vocês produzem um texto, vocês são os emissores, certo? Então, nesse caso aqui, o emissor é quem assinou aquele panfleto, tá bom? Então, aqui, ó, a resposta, né, a Covisa e a Prefeitura da cidade de São Paulo. E a quem se destina? Quem se destina vai ser o receptor. Para quem é esse panfleto? Pessoas que possuem cães e gatos. Perfeito. Aos proprietários de cães e gatos. Isso. É a Eu quem coloquei a cria mesma esses coisa animais. que a Maria. Pode falar, Gabriele. Eu coloquei a mesma coisa que a Maria. Muito bem. Eu Quem também. colocou assim está correto, tá bom? O emissor vai ser quem produz e a quem se destina nesse caso, né, é a pessoa que vai receber aquela mensagem. Então nós temos aí aos criadores de cães e gatos, né, a quem cuida, a quem tem esses animais em casa. Vamos então para a nossa questão 4. Nós temos aqui um texto. Vamos fazer a leitura dele. Eu vou pedir para cada um fazer a leitura de uma estrofe. Tá bom? Pelo menos, Gabriele, leia a primeira estrofe, por favor. Sono pesado. Toco o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta. Tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi. O sono, que estava bom, fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar? Com o bicho aí sentado? O meu pai não vê o bicho, deve estar ruim da vista. Podia me deixar dormindo enquanto ia ao oculista. Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui uns 5 minutos o elefante vai embora. Mas meu pai Pode insiste continuar. tanto que eu levanto caracolando. Vou para a escola e remediando com o bicho nas costas e tudo. Muito bem. Ó, carrancudo, viu? Que eu levanto carrancudo, ou seja, eu levanto
chateado, certo? Mal-humorado, isso significa carrancudo, tá bom? Tá Obrigado pela bom. leitura. De nada. Aqui nós temos o seguinte aqui, ó, a questão 5. Responda este texto, né? Isso aqui é muito fácil. Quem é que errou isso? O texto, esse aqui é uma propaganda? Só Essa daí pode com ser a certeza letra não. D. Um poema, né? São Sim. gênero poema, as características. Por que que a gente sabe que é um poema? Porque Olha, eu sei possui porque estrofe assim, e se eu não me eu engano. esqueci o nome do outro lá e rimas. Estrofes, quem sabe? Cada linha do poema chama o quê? Verso, alguma coisa assim. Verso, exatamente. Verso. E além disso, nós temos as rimas, tá? Isso é característica de gênero poema, tudo bem? Então nós vamos aqui, ó. Resposta, letra D. Questão 6. Qual é o assunto do poema? É o sono de uma criança? São as mudanças das crianças? São as preocupações de um pai? É o sonho de uma criança? Isso aqui já fica um pouco mais complicado, né? É E aí? É o sono de uma criança. o sono de uma criança. Sono de uma criança. Se o rato Alguém tem respondeu gente, diferente? tem Pode gente que falar. coloca D porque ele confunde sono com sonho, entendeu? Ah, tá, pode ser, realmente. Faz essa confusão mesmo. É por isso que eu acho que essa aqui é um pouquinho mais difícil que a de cima, né? Porque tem essa confusão aí, né? De sonho e sono. Só que a criança, né? A gente, se for olhar mesmo, ela não tá mais sonhando, né? É porque essa hora o pai da criança já vai estar acordado ela, ou seja, ela não vai estar mais sonhando. Exatamente. Ela tá conversando com o Verdade. pai. Pode ser que ela esteja assim meio sonâmbula, né? Mas já tá acordada, né? É, Então, quem aqui nunca acordou assim, né? Com esse sono pesado e tem que eu acordo sair. assim todo dia. Eu também. É bom é que a gente acorde sem sono, né? Porque se você levantar com sono durante o dia, você fica mal-humorado, né? Você fica com a cabeça doendo e vários outros problemas. Então é bom evitar, tá bom? Então, gente, aqui é a letra, como vocês disseram aí, letra A. A letra A. Parabéns para vocês, para quem acertou. A questão 7. O que quer dizer o elefante sentado nas costas do menino? Isso quer dizer que não tinha, né, lá de fato um elefante, né? Não existia esse elefante É o lá. sono. Esse elefante significa O o sono que mesmo? pesado. A raiva O do pai sono do pesado. menino, a raiva do pai pela demora do filho, o Não. bichinho de pelúcia do menino, a chateação do menino pelo elefante estar em suas costas. Então, gente, esse elefante aqui, né, ele significa isso aí que vocês disseram. A letra D é o sono pesado, significa o sono pesadíssimo. Parabéns para quem acertou. E aí nós temos aqui, ó, um trechinho sobre texto argumentativo. O texto argumentativo a gente não aprofundou muito nisso, eu acho que vocês de agora para frente também pode ser que venham aprender um pouco mais sobre isso. É aquele texto que a gente procura argumentar, ou seja, a gente procura defender a nossa ideia sobre determinado assunto. Quando você quer convencer alguém que você está certo, que a sua opinião é a correta, que você tem razão, você está argumentando, você está dando motivos para que ela acredite em você. Então, existem esses tipos de textos também, tá? Tem textos que narram histórias, né? Contam histórias, tem textos que instruem você a fazer alguma coisa, tem texto que é de um poema, como a gente acabou de ler, tem o panfleto, e nós temos também uns tipos de textos que muitas vezes não vai narrar a história, não vai instruir você, vai apenas falar sobre um assunto e vai defender um assunto, né? Textos que falam sobre problemas da sociedade, por exemplo, sobre bullying, que falam sobre racismo, falam sobre doenças, violência.
Esses textos são chamados textos argumentativos, são aqueles textos que estão nos jornais, né? Quando a gente assiste o jornal, por exemplo, a gente vê lá o repórter, né, falando sobre determinado assunto e muitas vezes argumentando, falando se é a favor ou não, tá? Isso é texto argumentativo. Então, eles seguem geralmente essa estrutura aqui, ó. Tem uma introdução, no meio tem a argumentação e a conclusão. A introdução é o início, como o próprio nome diz, né? Você está iniciando o seu texto. Lá nessa parte, como vocês vão ver depois, que estudarem mais profundamente, vocês vão ver que lá nesse início de texto é onde o autor vai deixar claro qual é o assunto do texto, né? Ele vai apresentar o assunto para o leitor. Qual é o ponto de vista que ele está defendendo, qual é o problema que ele vai tratar dentro daquele texto. Ele vai mostrar o problema ali, que assunto é. Na argumentação, ele vai defender o ponto de vista dele, né? Ele vai falar por que ele acha aquilo ruim, ou por que ele acha aquilo bom, e assim por diante, certo? Vai trazer provas, vai mostrar exemplos, para confirmar aquilo que ele está dizendo. E a conclusão é onde ele vai terminar o texto, tá? Ele vai fechar o texto dele. Ele vai repetir alguns assuntos que ele já falou e vai encerrar o texto, afirmando se é verdade, se ele acredita naquilo ou não, tá bom? Então, esse texto argumentativo, acho que vocês vão ver depois, talvez, quem sabe, né, nos outros PETs aí, venham mais textos assim para a gente começar a trabalhar. Vocês estão iniciando o sexto ano agora, e geralmente a gente começa agora mesmo, tá? Do sexto ano em diante, é que vocês já começam a produzir e a ler e a produzir textos desses gêneros aqui, do tipo argumentativo, tá bom? Para quem já fez aí, eu acredito que já tem ideia, né, de como é que é feito. Então, parabéns, e quem não viu ainda, não fez, é só esperar um pouco mais, ou então já pode começar, né? Pode começar a prestar atenção nos textos que vocês leem, na forma como o texto é escrito, viu? Pode começar a dar uma pesquisada a partir disso aqui, ó, beleza? Aí, gente, nós temos aqui é um quadrinho, né? A gente vai falar que é um quadrinho, mas nós temos um textinho argumentativo bem pequeno, só para dar uma demonstração, um exemplo do que é. E aí nós temos aqui, vamos descobrir quais são as partes desse textinho aqui, baseado no que nós vimos aqui agora. O texto a seguir é um texto argumentativo, certo? O garoto usou argumentos na conversa com sua professora. Responda. Qual é o assunto abordado pelo garoto? Isso aqui é a introdução. Onde é que ele mostra o assunto? Qual é o assunto? Não ter feito a tarefa, né? Ele não fez a tarefa. Então, aqui começa a introdução, né? O fato de ele não ter feito a tarefa. Esse é o assunto. E qual é o argumento, ou seja, aquela parte da argumentação que ele utiliza? Então, quando ele fala assim, o que ele argumentou com a professora, com a sua professora, o argumento que ele utilizou para não ter feito a tarefa, ele justificou, tá vendo? Quando ele fala que não fez a tarefa, teve um motivo. Ele está querendo dar esse motivo. Teve uma razão. A razão, a argumentação é o computador pegou um vírus. Certo? Parabéns para quem colocou aí. E sobrou aqui, né? A última, o vírus contaminou o lápis e as canetas. Isso aí é a conclusão. Então, nós temos aqui a introdução, o fato de ele não fazer a tarefa, é o assunto. Por quê? Por que ele não fez? Ele argumentou, pegou um vírus, né? O computador dele pegou um vírus. E a conclusão, já que pegou um vírus, ele não, né? Contaminou os lápis e as canetas dele. Só que tá estranho, não tá? Esse argumento dele tem fundamento? Tem base? Acho que tem. Mas não, na verdade não tem. O computador pode até ter pegado o vírus, mas é impossível o vírus ter contaminado o lápis e a caneta. Exatamente. Ele fez o argumento aqui, só que é um argumento que não tem base. A professora pode discordar dele na hora.
Não existe, não dá para a gente crer nessa possibilidade. Então, aqui é um argumento falso, né? Na verdade, ele usou um argumento aí que não, infelizmente, não vai ser sustentado. E se a professora pode falar com ele, né? É lógico que aqui a gente está falando de um texto, assim, até humorístico, mas é um argumento que não tem base. Então, quando vocês forem construir o texto de vocês futuramente, não é qualquer argumento que vocês vão ter que usar. Tem que ser argumentos válidos, argumentos que têm lógica. Nesse caso aqui não tem nenhuma lógica. Como é que seria? Como que ele poderia ter argumentado melhor aqui? Ele poderia ter argumentado que não deu tempo dele fazer as atividades, ou então que ele estava ocupado demais fazendo alguma coisa que faça sentido, né? Perfeito, Eu exatamente. falar, se fosse eu falaria que teve que viajar para algum lugar sim. Uhum, também tem sentido, né? São coisas possíveis de acontecer na realidade. Agora, isso aqui não tem como. Tá, pessoal? Então, foi isso aí, a nossa correção. Eu vou deixar depois gravado, eu vou disponibilizar na sala virtual para quem não pôde assistir.